Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Prontos? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu recomendo que vocês abram na apostila 2, ok? Caderno 2, na página 117. Hoje vamos trabalhar o módulo 6, o tempo e a história. Vejam essas imagens que eu trouxe para vocês, que inclusive é a página da apostila que nós vamos começar a trabalhar. Nessa primeira imagem acima, é uma imagem acho que é conhecida pela maior parte dos alunos, são queimas de fogos, né, que acontecem normalmente no Brasil. Né? Essa foto em específico é uma foto do Ano Novo no município do Rio de Janeiro, certo? No dia 1º de janeiro de 2019, certo? Os presentes, então, comemoravam o início, né, de um novo ano, a partir de um calendário, vale destacar, que é utilizado no mundo ocidental, ok? Já nessa segunda imagem aqui, ao lado, nós temos, esse aqui seria um evento em 1º de Muharram. O que seria esse Muharram? É primeiro mês do calendário islâmico. É uma cultura diferente, então, nós já vimos anteriormente. Os islâmicos, eles comemoram a passagem do ano quando o calendário que nós utilizamos no Ocidente marca o 1º de setembro. Então, essa foto foi tirada em 1º de setembro de 2019. Eles estavam comemorando o início do ano 1441. Na foto, são islâmicos reunidos em Tajubogor, na Indonésia, ok? Já nessa foto abaixo aqui, do Rio de Janeiro, nós temos, no dia 29 de setembro de 2019, os judeus comemorando o Rosh Hashanah, esse evento, é a passagem para o ano de 5.780. Na foto, fiéis oram antes do Ano Novo Judaico, no Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus, que fica em Jerusalém, em Israel. Tá? Nesta última imagem que faltou nós analisarmos, nós temos a data de 5 de fevereiro de 2019, no qual os chineses comemoram o início do ano 4717, que eles consideram o Ano do Porco. Cada ano chinês é atribuído a um animal. Tá? Na foto nós temos a dança do dragão, celebrando o Ano Novo Chinês na cidade de Chun. Agora vem a pergunta, por que eu estou falando sobre tudo isso? Vocês sabiam que ao redor do mundo nem todos os povos comemoram o Ano Novo em 1º de janeiro? Já tinham pensado que é possível em um mesmo dia estar nos anos de 2020, 1442, 5.781 e 4.718? Na sua opinião, por que as sociedades contam e marcam o tempo de formas tão diferentes? Pensem um pouquinho. Tem muita relação com o que nós vimos nas últimas aulas. As civilizações, as sociedades foram se desenvolvendo de diferentes maneiras. Ok? O que é importante para uma não é importante para a outra. Assim como as datas principais, os marcos históricos. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Ok? Pessoal, vocês já aprenderam em geografia, mas vale a pena reforçar. Nós vamos falar muito de Ocidente, Oriente. Ok? Então, para reforçar, vocês sabem que uma das linhas, dessas linhas imaginárias que nós utilizamos, nós temos aqui o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele divide, então, nós temos aqui um mapa mundi, o que está em vermelho aqui, o que está a leste do meridiano, é considerado Oriente. O que está a oeste
que está em azul, é considerado Ocidente. Então nós vivemos no Ocidente. Só que um detalhe importante, tá? Vocês percebem que boa parte da Europa, né, ela está no Oriente. No entanto, quando a gente fala de cultura ocidental, a gente está levando em consideração principalmente a cultura europeia, ok? Bom, nas últimas aulas vocês estudaram como os seres humanos se espalharam pelo planeta, né, e formaram sociedades que constroem, desde então, né, continuamente, uma história singular, né, histórias próprias. A gente tem que pensar que as tradições que cada sociedade constrói, mantém e transforma, né, o cotidiano dessas pessoas, ok? E isso vai depender, obviamente, da vivência de cada uma dessas sociedades, certo? A história que cada povo construiu também influenciou a forma como ele conta o tempo e define os marcos para organizá-lo, né? O que é um marco histórico, então, que a gente fala bastante também? O marco histórico são fatos importantes, ok? Que têm significados para essas sociedades, certo? Então, por exemplo, um marco histórico para o mundo ocidental, né, é o nascimento de Cristo, ok? Ele não é um fato mais importante para os muçulmanos, tá? Só como exemplo. Então, de acordo com a forma de enxergar a sociedade, nós temos diferentes formas de marcar o tempo, ok? Um marco, então, pode ser importante para um grupo ou uma sociedade, mas não é necessariamente importante para outros, ok? Por isso, a linha cronológica, ou seja, a linha do tempo, né, considera a história de cada sociedade e os marcos que ela julga importante. Vamos ver algumas dessas representações de calendário aqui ao lado, né? Aqui acima nós temos o calendário ocidental, também conhecido como cristão ou gregoriano, né? Ele é adotado na maioria das sociedades ocidentais, também é conhecido como o calendário gregoriano porque foi um papa, né, o Papa Gregório XIII, que oficializou o seu uso, né, no ano de 1582, certo? Os povos de religião islâmica já têm uma forma de contar o tempo diferente, né? A gente vai analisar melhor cada um desses calendários, né? Aqui vocês podem perceber que não tem, né, a mesma contagem de tempo do que para os cristãos, certo? Para os muçulmanos, né, para a religião islâmica, eles acreditam na existência também de um único Deus, que é Alá, assim como os cristãos, tá? Mas eles acreditam na existência de Alá e que o profeta Maomé foi responsável por revelar essas verdades, né, a palavra desse Deus, ok? Vocês devem ter notado que nas linhas do tempo apresentadas, nessas duas ao lado, há as indicações AC, né, e AH, ok? Isso acontece porque o tempo representado nessas linhas considera o nascimento de Cristo ou a partida do profeta Maomé para a cidade de Medina, né, que é a Hégira. Então são marcos diferentes para diferentes povos, ok? Esses acontecimentos, então, ocupam uma posição de destaque para esses povos, separando a história do mundo em dois períodos, o antes e o depois de cada grande marco histórico para esses povos, né? Então, pessoal, vamos observar melhor esses calendários aqui, né? O ano 1 para o calendário cristão, vou circular aqui, é o ano do nascimento de Cristo. Percebam que, né, antes de Cristo, a gente vai ter aqui ano 2, 3, 4, 5. Então, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo vai aparecer um número, né, acompanhado de AC, ok? Tudo que acontecer depois é DC. Mas nós costumamos usar só o ano, né, quando é depois de Cristo, só o ano. Então, 2020, ano que nós vivemos, é 2020 DC. Mas
aí não é necessário utilizar, ok? Mas para antes de Cristo é importante utilizar, certo? Já no calendário dos islâmicos, né, o marco mais importante não é o nascimento do profeta, né, é a Hégira, que é a partida de Maomé para a cidade de Medina. Depois a gente vai ver melhor sobre por que isso é um fato muito importante. Mas percebam que esse é o ano 1 para eles. Tudo que aconteceu antes de Hégira vai vir acompanhado de A.H. Depois de Hégira, D.H. Assim, eles também, né, não utilizam esse mesmo marco do que o calendário que nós utilizamos com mais frequência no Ocidente. Tá bom? Isso também está na apostila de vocês. Pessoal, é importante ressaltar que não existem só dois pontos de vista, né? Eu coloquei para vocês a forma de enxergar a história para o Ocidente, né, que utiliza o calendário cristão, e para os muçulmanos. Mas, por exemplo, nós temos os judeus, né? Aqui é uma imagem que representa, né, um evento, um marco histórico para os judeus, né? A contagem do tempo para eles, o calendário deles se inicia quando Abraão, né, e sua tribo saíram de Ur, uma cidade na Caldeia, e foram para a terra de Canaã, onde eles se fixaram, né? Já os chineses, que utilizam esse calendário aqui ao lado, né, eles têm um calendário baseado em ciclos de 60 anos, chamado por eles de tronco celeste. Cada 60 anos equivale a um ano na contagem. O calendário também se baseia em um tronco terrestre de 12 anos. Cada ano recebe o nome de um animal. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, né? São esses animais que estão nesse calendário aqui, né? Segundo os chineses, Buda, né, que foi o fundador da filosofia budista, que depois virou uma religião, ele reorganizou o calendário e chamou os animais para participar dessa reunião, né? Então, cada um dos 12 animais que compareceram a essa reunião foi relacionado a um ano, certo? Portanto, a cada 12 anos recomeça o ciclo. Para a história, da maior parte da sociedade ocidental cristã, o nascimento de Cristo é o que se seguiu, e seguiu os eventos, né, de forma significativa, né? Então vai marcar a contagem do tempo para os cristãos, beleza? Para os islâmicos, o nascimento de Cristo tem menos importância. Em sua experiência histórica, foram os eventos da vida de Maomé, que é o profeta para os islâmicos, que representaram os marcos, né, dessa cronologia, dessa sociedade, ok? Judeus e chineses e outras tantas sociedades também utilizam marcos próprios, diferentes dos cristãos e dos islâmicos, ok? Então, pessoal, o ano de 2020 para uns povos é o ano de 1442 ou 5.781, e isso é de acordo com a forma que eles enxergam a história. Pessoal, uma das maneiras encontradas pelos historiadores para facilitar os seus estudos foi organizar os acontecimentos do passado em uma cronologia. Então, foi necessário dividir os fatos históricos em grandes períodos. Tá? O início de cada período costuma ser marcado por um acontecimento considerado importante para a história ocidental, no caso, né, dessa linha do tempo que vocês podem ver ao lado, né, que são os chamados marcos históricos. São fatos que geraram grandes mudanças, transformações na sociedade. Tá? A sucessão de acontecimentos, a interpretação desses acontecimentos e os principais marcos que dividem os períodos podem ser organizados em linhas do tempo. Essa linha do tempo que vocês estão vendo ao lado, né, aponta os fatos que muitos historiadores entendem ser os mais importantes para a história da Europa. Assim, para cada acontecimento marcante, há uma divisão na linha do tempo. Percebam a sequência que vai da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente, ok? De acordo com essa linha, hoje vivemos na Idade Contemporânea, que significa tempo atual. Essa linha da história da Europa não é a única possível. Os outros acontecimentos, né, históricos considerados importantes para outros povos
né, podem servir de base para a classificação de novos marcos e de outras linhas do tempo, ok? Outra coisa, daqui a alguns anos é provável que até mesmo o período que vivemos atualmente seja chamado por outro nome, ao invés de idade contemporânea. Os historiadores podem entender que algum fato que aconteceu recentemente pode ter causado mudanças na sociedade, né? Então futuramente pode ganhar uma nova nomenclatura, ok? Observem ao lado, né? Nós temos aqui a criação da escrita, né? A queda do Império Romano, né? Aqui a gente tem também a queda de Constantinopla, aqui a Revolução Francesa, né? Nós estamos na Idade Contemporânea. Mas percebam, para a história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é para facilitar o estudo dos historiadores. A história foi dividida em períodos. Percebam, a história do Brasil também é dividida em períodos. Também temos uma linha do tempo aqui, ok? Período pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano, que é o que nós vivemos hoje, tá? E cada um está marcado aqui com fatos importantes, né? A extração do pau-brasil, produção de cana-de-açúcar, exploração do ouro, a coroa que representa o império, né? O café, que foi muito importante no início da história do Brasil republicano, ok? Mas nós vamos conversar isso ao longo do ano. Bom, pessoal, a contagem do tempo, então, se faz por meio de grandes e pequenos períodos, né? Além dos milênios, dos séculos e dos anos, também marcamos os tempos menores, estação do ano, meses, dias, horas, né? A divisão e a nomenclatura desses períodos também variam de sociedade para sociedade, né? Por exemplo, os Tuiuca, indígenas que vivem na Amazônia, na região do Amazonas, né? Na fronteira com a Colômbia, organizam seu calendário anual, né? Esse é o lado que vocês podem ver, conforme as posições e as constelações do céu, associando então esses períodos a regimes de chuva e seca na região onde vivem, tá bom? Então são formas diferentes. Pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam então sobre a linha do tempo como uma forma de organização dos fatos históricos. Também relembramos, né, outras formas de contagem do tempo e retomamos uma questão de relativismo dos marcos históricos, ou seja, o que é importante para um não é importante para outro, mas deve ser respeitado, são formas diferentes, beleza? Bom, espero que tenham gostado da aula, acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.